Olá! Hoje vamos mergulhar fundo nos documentos sobre a primeira Constituição do Brasil, aquela de 1824. Sabe, o país tinha acabado de declarar a independência, precisava de leis urgentemente. Exato. Um momento super delicado, né? Organizar um país novo. Só que o processo, bom, não foi nada tranquilo. Tem toda a história da Assembleia Constituinte que foi dissolvida, as brigas políticas. E a versão final que Dom Pedro I acabou outorgando, quer dizer, impondo. Isso. Nossa ideia aqui é entender os pontos-chave dessa Constituição, sabe? As disputas por trás dela e, principalmente, por que ela acabou sendo a que mais durou na nossa história. Vamos nessa análise. Vamos lá. É uma história fascinante. Tudo começou lá por 1823, quando convocaram a Assembleia Nacional Constituinte. Representantes das províncias foram eleitos e tal. Mas quem podia votar nisso aí? Pois é, esse é um ponto fundamental para entender o cenário. O voto era censitário, ou seja, precisava ter uma renda mínima para participar. Baseado em grana, então. Exatamente. A exigência era ter uma renda anual de R$ 100 mil para poder ser eleitor nas paróquias, que depois escolheriam os deputados. Parece excludente hoje, né? Sim, mas na época a ideia era que quem tinha mais posses, quem contribuía economicamente de forma mais significativa, deveria participar das decisões. Um coronel do exército, por exemplo, ganhava bem mais que isso, umas 8 vezes mais por ano. Então, na prática, era a elite agrária e econômica que votava. E dentro dessa assembleia, com essa representação, a coisa esquentou, né? Tinham grupos bem diferentes ali. Com certeza, uma divisão clara. Tinha o Partido Português, mais ligado à ideia de uma monarquia forte, quase absolutista. Mais conservador, digamos. Isso. E o Partido Brasileiro, que era mais diverso. Tinha os liberais, que queriam mais autonomia para as províncias. Alguns até falavam em república. Mais radicais para a época. Sim. E tinha os conservadores dentro do Partido Brasileiro, que apoiavam uma monarquia constitucional, mas com um toque brasileiro, menos dependente de Portugal. E ainda tinha a sombra do bonapartismo, né? Aquela ideia de poder centralizador que vinha da Europa pós-Napoleão. Um caldeirão de interesses e ideias mesmo. E parece que o projeto que começou a sair dessa assembleia não agradou nem um pouco Dom Pedro I. Aí o caldo entornou. Entornou feio. O trabalho da Constituinte estava lento, meses se passaram e aprovaram pouquíssima coisa. E quando Dom Pedro viu o que estava sendo proposto, bom, ele ficou chocado. Por quê? O que tinha no texto? Basicamente, o texto beneficiava demais os grandes proprietários rurais, que eram a maioria ali. Eles estavam, assim, legislando em causa própria, criando privilégios para eles mesmos. E ignorando outras questões. Totalmente. Ignoraram, por exemplo, uma sugestão do próprio imperador para começar a discutir uma abolição gradual da escravidão. Quer dizer, o foco era manter e ampliar o poder dessa elite agrária. Entendi. Então, diante dessa assembleia focada nos próprios umbigos, ele tomou uma atitude bem drástica. Exato. Dissolveu a Assembleia, mandou fechar. Foi a famosa Noite da Agonia. E aí? Como surgiu a Constituição de 1824, se não foi pela Assembleia eleita? Foi uma jogada política bem calculada. Dom Pedro reuniu um Conselho de Estado, um grupo de juristas e conselheiros de confiança dele. Gente como Chalaça, figura influente nos bastidores. Ah, o famoso Chalaça. Esse mesmo. Esse grupo estudou outras constituições, tipo a francesa, a americana, e redigiu um novo projeto. E esse projeto foi direto para o imperador sancionar? Quase isso. Ele enviou esse projeto para as câmaras municipais para dar um verniz de consulta, de legitimidade. A maioria aprovou, ou pelo menos não se opôs frontalmente. E aí sim, em março de 1824, Dom Pedro outorgou a Constituição. Impôs. E o que essa Constituição tinha de tão particular? Aquele quarto poder, o poder moderador, sempre chama a atenção. Sem dúvida. É a grande inovação ou a grande polêmica, né? Além dos 3 poderes clássicos, executivo, legislativo e judiciário, criaram o poder moderador. E esse era exclusivo do imperador. Muita gente vê isso como um sinal de absolutismo, né? É a leitura mais comum, mas é um pouco mais complexo. É crucial entender que a própria Constituição limitava as ações do imperador através do poder moderador. Ele só podia agir em situações específicas. Tipo quais? Nomear senadores vitalícios, dissolver a Câmara dos Deputados se houvesse uma crise institucional grave,
sancionar ou vetar leis, nomear ministros. A ideia era que ele funcionasse como um árbitro, sabe? Uma chave de abóboda, como se dizia, para garantir o equilíbrio e a harmonia entre os outros poderes e evitar que o sistema travasse. Uma espécie de mediador com poder de decisão final em alguns casos. Exatamente. Embora, claro, na prática, o uso desse poder sempre gerasse debate sobre autoritarismo. Mas ele existia para tentar dar estabilidade. E além desse poder moderador, o que mais a Constituição trazia de importante? Direitos, garantias, sim. Ela garantia direitos considerados avançados para uma monarquia da época. Liberdade de expressão, direito à propriedade, segurança individual, até previa instrução primária gratuita para todos os cidadãos. Isso é interessante. E a religião? O catolicismo foi definido como religião oficial do Estado, com o imperador tendo o direito do padroado, de interferir em assuntos da igreja, mas, ao mesmo tempo, permitia o culto doméstico de outras religiões. Era uma tolerância limitada, mas existia. Mas nem tudo eram flores, claro. Manteve coisas bem problemáticas. Com certeza. Manteve o voto censitário, que a gente já falou, limitando a participação política, e o mais grave, manteve a escravidão intacta. Não tocou na questão. Então você tinha direitos no papel, mas uma cidadania extremamente desigual na prática. Então, para a gente amarrar, tivemos uma Constituição que nasceu de um conflito direto, uma imposição do imperador sobre a elite eleita, Que estava mais preocupada com os seus próprios interesses do que com um projeto nacional, né? exato, uma Constituição com mecanismos únicos, como o poder moderador, para tentar garantir a estabilidade e que até trazia alguns direitos individuais importantes para a época. Mas que convivia com a exclusão da maioria da população, pela manutenção da escravidão e do voto restrito. E o resultado disso tudo? Olha, o mais impressionante, talvez seja, que essa Constituição, com essa origem tão conturbada e imposta, acabou sendo a mais duradoura da história do Brasil. É verdade, durou 65 anos, todo o período imperial. Exatamente. Isso sugere que, apesar de tudo, ela ofereceu uma estabilidade que as constituições seguintes, feitas em processos talvez mais democráticos, não conseguiram alcançar. Talvez aqueles mecanismos, como o poder moderador, tenham tido um papel em mediar os conflitos e evitar rupturas maiores por tanto tempo. Fica a reflexão, né? Como essa tensão, lá de 1823, entre um poder central tentando se firmar e os interesses das elites locais, na Constituinte, de alguma forma ecoa nos desafios de governabilidade que a gente vê no Brasil até hoje. Algo para a gente continuar pensando. Com certeza. Uma tensão que marca a nossa história política.